Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de arte, dessa vez para desenvolvermos a semana 3 do PET volume 3. Vamos falar sobre estudo sonoro. Antes de mais nada, já sabem, né? Se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações para que vocês saibam todas as aulas que vão sendo postadas aqui para vocês. Também nos acompanhem lá nas nossas redes sociais, sigam o nosso Instagram para ficarem por dentro de todas as novidades que o Escola Online prepara para vocês. Eu sou a Mari, sou professora de Língua Portuguesa e Artes Literárias aqui do Escola Online e a nossa aula começa após a vinheta. Estudo sonoro. Pessoal, quando a gente lê esse PET, vamos ser sinceros, parece que a gente está tendo uma aula de física, né? A parte de arte fica realmente porque fala de música, mas a gente tem umas especificações muito típicas lá da física, quando a gente estuda onda, propagação de onda, som e etc. Bom, ele traz pra gente um pequeno texto, tá? Com uma apresentação bem básica a respeito do som. Diz que o som é uma onda mecânica. Isso significa que as ondas sonoras precisam de um meio para se propagar e que se propagam por meio das vibrações de suas moléculas. Suas propriedades são bem particulares, podemos agora conhecer algumas delas. Então, vai elencar aí algumas propriedades do som. Primeiro, a frequência. Quantas vezes um determinado evento acontece em um determinado tempo? Por exemplo, quantas vezes você pega no aparelho celular por dia? Pegar no aparelho, pegar no celular, é o evento. O dia é o tempo em que o evento acontece. Chamamos isso de frequência. Foi o físico, esse aí mesmo, tá? Que eu não sei nem pronunciar o nome desse sujeito, porque eu acho que é alemão, Heinrich Hertz, que desenvolveu uma maneira de medir as vibrações produzidas pelas fontes sonoras, em comparação a determinada quantidade de tempo. A frequência vai nos indicar se o som é mais grave ou agudo. Os sons agudos possuem frequências maiores e os sons graves possuem frequências menores. Então, é justamente a respeito, né, da classificação de grave ou agudo que diz respeito à parte, né, de frequência. Tem umas imagens aí pra gente, né, onde mostra, por exemplo, um som de alta frequência, a oscilação da onda é maior. Num som de baixa frequência, a oscilação é menor, a quantidade, né, em que oscila. Tem algumas imagens a respeito de parâmetros de som, falando sobre altura, intensidade, duração e timbre. É o que vai apresentar para a gente logo em seguida no texto. O volume ou intensidade. A intensidade sonora está associada àquilo que nós comumente chamamos de volume. A diferença entre um som intenso, forte e um som fraco vem da amplitude de vibração da onda. Então, é errado dizer que um som está com volume alto ou baixo, pois a altura não se relaciona com essa parte de volume, tá? Ela está ligada, na verdade, ela não está ligada, na verdade, a essa parte de intensidade, e sim a frequência grave e aguda. O correto seria dizer, então, que o som está com o volume com muita ou pouca intensidade. Timbre. O timbre de um som se caracteriza pela qualidade ou colocação do mesmo. O timbre mostra a forma física, né, o desenho de cada onda. Ele nos permite distinguir sons de mesma frequência. Podemos ter dois instrumentos musicais que emitem a mesma frequência de som, mas que possuem qualidades diferentes. Para ficar mais fácil o entendimento, podemos associar a qualidade com o que gostamos ou não gostamos, que é a estética. E a duração está relacionada com o som curto ou longo e mostra a duração da vibração do objeto que produziu a onda sonora. Tudo bem. Características muito específicas, né, relacionadas ao som. Aí nós temos 3 atividades propostas. Essa primeira é uma atividade de marcar, né, verdadeiro ou falso. Dá para a gente voltar no texto e achar as informações, tá? E dá também até para a gente fazer por eliminação, vocês vão observar. Primeiro, diz assim, o volume sonoro é caracterizado pela altura, volume baixo e volume alto. E a gente vai voltar lá no texto, onde fala que, na verdade, o volume, ele não está ligado com a questão da altura, mas está ligado com a questão da intensidade do som. Então, nessa primeira questão aqui, eu já marcaria letra F. Não está ligada à altura, mas está ligada à intensidade.
O som é uma onda eletromagnética que precisa de um meio para se propagar. No início do texto, já fala para a gente que o som é uma onda mecânica. Então, na verdade, a segunda também é a letra F. E por último, o som agudo tem maior frequência que o som grave. Poxa, pintou uma dúvida, eu volto lá no texto. Quando fala de frequência, o texto traz para a gente que os sons agudos possuem frequências maiores e os sons graves possuem frequências menores. E aqui está afirmando para a gente que o som agudo tem maior frequência que o som grave. Então, essa última está certa. Sons agudos com frequências maiores e sons graves com frequências menores. Deixa só eu confirmar para a gente não ter problema, né? Som agudo maior, som grave menor. Isso mesmo. Então, o agudo tem uma frequência maior que o som grave, verdadeiro. Então, ficou FFV, resposta, letra C. Se eu tivesse ainda em dúvida, eu não voltei no texto, ai meu Deus, só de olhar, se eu lembrar do que eu li, de cara eu lembro que o texto começa falando que o som é uma onda mecânica. Então, eu já eliminaria essa, saberia que essa tá F. Aí eu poderia analisar outras questões. Né? Aqui, ó, aqui tem F, aqui não tem, então tá errado, aqui tem F, aqui não tem. Então, já eliminaria ali para A e a C. E aí, eu teria que voltar no texto para fazer a análise das outras. Beleza, pessoal? Na atividade 2, é uma questão aberta e diz o seguinte, olha, duas ondas sonoras possuem o mesmo tempo de propagação. Entretanto, a onda X possui mais vibrações, mais zigue-zagues, né? Oscila mais, que a onda Y. Qual onda tem maior frequência? Justifique sua resposta. Mesmo sem eu voltar no texto, mas eu observar a imagem que o PET me oferece, eu vejo que ó, a onda que oscila mais tem alta frequência, a onda que oscila menos tem baixa frequência. Então, eu volto lá para responder a minha questão 2, onde pergunta, né, qual onda tem maior frequência, eu justifico. Com base na imagem apresentada no texto, né, no texto do PET, a onda X terá maior frequência justamente por ter mais vibrações, ser mais zigue-zagueada, tá, gente? Ser mais zigue-zagueada. Ser mais zigue-zagueada, ou vocês poderiam falar também por ela oscilar mais do que a onda Y, tá? E na atividade 3, era uma questão fechada também, e a gente também tinha que analisar, né, as afirmações para encontrar a afirmação correta. Na letra A, quanto mais alto o som da buzina de um veículo, maior sua intensidade. E a gente viu dentro do próprio texto que a altura não se relaciona com a questão do volume, né, da intensidade. Então, a letra A, não. A frequência sonora nada tem a ver com a quantidade de vibrações que uma onda possui. Acabamos de ver no exercício anterior que é o contrário. Quanto mais oscila, maior a frequência, quanto menos oscila, menor a frequência. Então, tem a ver sim. A fonte sonora vai interferir diretamente na frequência da onda. E a letra D, o timbre de um som é a capacidade que o mesmo tem de se relacionar com o ambiente onde é produzido. E aí, galera, a gente poderia ficar em dúvida com a letra C. Então, o que eu fiz? Eu procurei aí em fontes, né, até inclusive com amigos que trabalham com a área da música, e a gente encontrou, né, a seguinte característica. Em música, chama-se timbre a característica sonora que nos permite distinguir sons da mesma frequência que foram produzidos por fontes sonoras diferentes, que também nos permite diferenciá-las. Então, a resposta aqui é a letra D. O timbre de um som é a capacidade que ele tem de se relacionar com o ambiente em que ele é produzido e, então, também nos permitir, né, realmente diferenciá-los em função disso. Então, a resposta é a letra D. Beleza, pessoal? Bom, qualquer dúvida que surgir, vocês podem deixar um comentário aqui. Caso algum de vocês tenha experiência com música, de repente, olha, professora, observei uma coisa diferente aí do que está na questão, pode deixar o comentário, a gente discute, a gente faz um vídeo depois comentando melhor sobre isso, mas mais ou menos para esse PET era isso que a gente tinha. Eu peço a vocês, então, que deem um like de vocês se tiverem gostado da aula e também não deixem de deixar os comentários, né, de comentar nos vídeos, esclarecendo aí as dúvidas de vocês, porque é sempre útil também para a gente. Beleza, pessoal? Muito obrigada e até a próxima!